Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu estou vindo aqui para começar a fazer as devolutivas das atividades do segundo bimestre, tendo em vista que essa seria a pauta do plantão que a gente teria na primeira semana de agosto. Porém, como nós estávamos em conselho de classe, o nosso momento de plantão não aconteceu, então eu vou fazer, né, a correção dos exercícios, vou colocar para vocês o que eu esperava de resposta e fazer os meus comentários a partir daquilo que vocês me entregaram, e para que vocês possam também ter acesso, né, e fazer o comparativo aí do que vocês acertaram, do que vocês erraram, ok? A primeira atividade que a gente vai fazer é a atividade que eu solicitei na semana de 15 a 19 de junho, que eram as perguntas a respeito do Plano Marshall e do Benelux. Então, o primeiro exercício aí, né, que está aparecendo na tela de vocês. Em relação ao Plano Marshall, responda o que se pede. A. O que foi esse plano? Então, o que eu esperava de resposta de vocês? Que esse foi um plano de ajuda econômica que partiu dos Estados Unidos para ajudar na reconstrução da Europa no pós-Segunda Guerra. Era isso que é o Plano Marshall. Um plano de ajuda, de recuperação econômica, né, um plano de recuperação econômica para ajudar a Europa a se reconstruir depois da Segunda Guerra Mundial. Era isso que eu esperava de resposta. Aí, eu até deixei aberto também o texto, né, para ver onde é que vocês iam encontrar essas respostas. Então, assim, o Plano Marshall tá aqui, né? Ó, um plano para a recuperação econômica europeia, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a primeira coisa que a gente começa aqui, né? Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa que estava devastada, porque a guerra aconteceu no continente europeu. Então, o Plano Marshall foi um plano para a recuperação econômica da Europa, né? Que foi idealizado pelos Estados Unidos. E tem esse nome, né, George Marshall, por conta do secretário de Estado, né, era o nome do secretário de Estado, então foi uma das figuras importantes aí nesse processo. Então era isso que eu esperava de resposta da A. Importante falar, eu estou tentando fazer esse link com o texto, porque muitos alunos acham que escrever as respostas no Google e anotar a primeira coisa que aparece é resolução de exercício. E isso não é real, tendo em vista que eu estou fornecendo o texto e eu estou explicando os textos que eu deixo para leitura. Tem vídeo com a explicação do texto, o texto está sendo disponibilizado e todo aluno que me solicita eu envio novamente. Então, assim, procurar na internet as respostas às atividades de geografia é uma perda de tempo, porque vocês, na maioria das vezes, acabam escrevendo respostas que não são adequadas, porque tudo está sendo montado, solicitado em cima do texto que eu disponibilizo para leitura. Então, tem muita gente que tirou nota baixa porque achou mais interessante copiar as respostas da internet. Meus caros, vou reforçar mais uma vez, não faça isso. Você está com o material que você precisa na sua mão. Faz olhando o texto que eu estou disponibilizando. B. De que maneira suas ações eram realizadas? Então, o que estava, né? Como que o plano Marshall ele foi executado, né? Na real. Então, o texto traz para a gente que, através de empréstimos com juros reduzidos, a importação de produtos estadunidenses com um preço mais baixo, esses empréstimos que foram feitos com juros baixos e prazos longos, né, para que a Europa pudesse pagar com tranquilidade depois, o envio de mão de obra especializada, porque no pós-guerra, né, gente, a gente sabe, durante a guerra, muitas vidas foram perdidas, e morreu profissionais qualificados também, então, sei lá, engenheiro, médico, químico, essas pessoas que eram fundamentais ali
para reconstruir, para esse processo de reconstrução da Europa, né, a mão de obra especializada, os Estados Unidos também entrou dentro do Plano Marshall, também contemplava essa ideia, né, de emprestar a mão de obra qualificada para se reerguerem, né? Então, a mesma coisa, se a gente vier aqui no texto, onde é que está a resposta da B, né? Ó, o Plano Marshall foi aplicado em 1948 e oferecia a importação de produtos estadunidenses a preços baixos, créditos para importação de equipamentos e empréstimos a juros reduzidos e com vencimento a longo prazo. Então, assim, tá bem sintetizado aqui como que as ações do Plano Marshall eram executadas. Tá ali no texto também, não precisava procurar em lugar nenhum, além do texto. C. Quais eram os interesses estadunidenses em sua implementação? Ora, meus caros, nós já falamos muitas vezes aqui, né? Os Estados Unidos não ajudam e não interferem na política de outros países porque eles são bonzinhos e querem ajudar, né? Na verdade, nas relações geopolíticas não existe gente boazinha. Existem pessoas, né? Existe gente que está interessada em alguma coisa, sempre tem uma segunda intenção. Então, a reconstruir a Europa tinha sim motivo escondido por trás disso, né? Tinha interesse dos Estados Unidos no reerguer aí da Europa, que a Europa voltasse à sua plenitude no pós-Segunda Guerra. E quais eram esses interesses? Bom, o primeiro deles é muito claro, o interesse econômico, né? Afinal, a Europa é um mercado consumidor importante, um parceiro de negócios importante dos Estados Unidos. Então, fazer a Europa existir como ela existia antes da guerra era fundamental para a economia estadunidense. E o segundo ponto, que é o mais importante de todos, era exercer a sua influência nessa porção da Europa, para consolidar nesses países que receberam ajuda a estrutura capitalista. Porque a gente está falando do pós-Segunda Guerra Mundial, a gente viu surgir uma organização que remete aí, né, ao período da Guerra Fria. A gente vê o mundo bipolarizado, aqueles países que se aliam à União Soviética e começam a exercer o socialismo, bem como aqueles países que se aliam aos Estados Unidos para exercer e implementar o capitalismo. Então, essa ajuda na Europa também foi um jeito dos Estados Unidos garantir que esses países ficariam aliados a ele, exercendo e usufruindo do capitalismo, impedindo o avanço da influência da União Soviética pela Europa. Então, o principal motivo aí, o principal interesse era conter o avanço do socialismo. Tudo bem? Era isso que eu esperava. E isso também está no texto, né? Ó. Além dos interesses econômicos dos Estados Unidos, havia no Plano Marshall as motivações geopolíticas, né? Sendo que a principal era manter o sistema capitalista nos países europeus ocidentais, em vista do avanço do socialismo, né? Por outra parte da Europa. Então, além de ter o interesse econômico, existia também o interesse geopolítico aí de manter o capitalismo nesses países. Tudo escrito ali naquele parágrafo do texto. Então, veja, está tudo ali no material que eu forneci. 2. Explique a importância do Benelux para a formação da União Europeia. Então, aqui, o essencial era que vocês dissessem, né? Além do Benelux ter sido o primeiro bloco econômico implementado, era entender que o Benelux funcionou como uma semente para o que viria a ser a União Europeia posteriormente, né? A primeira vez em que os países se organizam de maneira a colaborar entre si do ponto de vista econômico, né? E isso também está aqui no texto, né? Isso é sempre importante a gente reforçar, né? O texto que a gente trabalhou anteriormente, né?
Tem um pouquinho que deu uma travadinha aqui. Pensa essa, né? Que Não, aqui no finalzinho, né? O Benelux foi a primeira experiência de integração econômica, né? Ele foi a semente, ele foi a sementinha da União Europeia, foi o primeiro combinado entre os países europeus. E a partir do Benelux, os blocos foram sendo implementados e melhorados dentro dos seus acordos até culminar na União Europeia. Então, a gente pode chamar o Benelux de semente da União Europeia, tá certo? Bem, então era isso que eu esperava que vocês respondessem nesses 4 exercícios a respeito do Plano Marshall e do Benelux. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mesmo após assistir este vídeo, por favor, a gente vai ter novamente o nosso momento, onde a gente pode conversar no plantão, ou você pode me enviar uma pergunta pelo WhatsApp que eu explico para vocês, né, o que vocês ainda tiverem dúvida. Tudo bem? Bom, essa é a primeira devolutiva. Espero que vocês tenham entendido e tenha ficado claro. E obrigada pela atenção e até o próximo vídeo de devolutiva, ok? Tchau, gente!